Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador aqui pelo seu canal aberto da TVL, também através da NET TV e também através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Estamos recebendo com muito carinho aqui no plenário da Câmara, onde utilizamos como estúdio para gravar este programa, né, como cenário. Estamos recebendo o vereador Adriano Pereira, do Partido dos Trabalhadores. Prazer tê-lo conosco aqui, vereador. Olá, um grande abraço para você, Marcão, e para todos que irão nos acompanhar nessa entrevista, né? Uma satisfação poder, né, conversar, dialogar, falar um pouco do nosso trabalho para quem acompanha, né, aqui o canal da TVL, né, e também os internautas. Vereador Adriano, vamos começar falando, eu fiz uma pesquisa aí sobre o seu trabalho, sobre o seu pronunciamento, seus pronunciamentos aqui na casa. O senhor tem falado muito de roçadas. Aliás, as roçadas o senhor fala sempre, né? Mais no verão, mas até agora que estamos no inverno, o senhor tem cobrado do Executivo essas roçadas, não é mesmo? Na verdade, é lamentável um vereador da cidade ter que falar sobre roçadas, né? Eu vejo isso como lamentável, porque a gente tem muito mais o que fazer do que se preocupar com isso, né? Embora, na verdade, nem seja o papel do vereador cuidar dessa questão, né, entre aspas, né, porque a gente tem que legislar, fiscalizar, enfim, mas ela faz parte do nosso dia a dia como um papel nosso também de cobrar melhorias para a comunidade. A gente teve aqui tratativas com o Ministério Público, a gente tem dificuldade de conseguir explicar para a comunidade por que isso ocorre, por que a Prefeitura não está mais fazendo as roçadas como era feito antigamente na época da URB e em todas as administrações, porque há uma determinação, orientação do Ministério Público que não se faça mais, que tem que ser responsabilizado o proprietário daquele terreno, tem que ser notificado, tem que ser cobrado para que ele faça a limpeza, mas ainda existem muitos locais que realmente se faz difícil notificar esses proprietários, encontrar esses proprietários, alguns locais que realmente, né, nem sei se é possível fazer isso e que o mato vem tomando conta, então gerando insegurança dos pedestres, dos moradores, alunos de escola, pessoas que transitam nas laterais da rua, ou melhor, que nem conseguem transitar, na verdade, porque acabam tendo que andar dentro do asfalto, dentro da via, correndo risco de acidente. Então a gente tem brigado muito para que se encontre uma forma de resolver isso, né, para que realmente haja segurança nas vias. Já temos um problema sério de acessibilidade, de falta de calçadas, de toda uma situação que prevalece em praticamente todo o nosso município, em todos os bairros. Ainda ter que conviver com matagal é algo que a gente não concorda. Tem uma outra questão também que o senhor tem levantado e tem passado aí para o Executivo, que é justamente com relação à iluminação pública. Não só na sua manutenção, mas também na instalação de mais iluminação pública, como é o caso lá da rua Willy Henkels, lá, ligação Velha Garcia, né? A iluminação pública já teve tempos melhores. Hoje a gente tem dificuldade, inclusive, de ver agilidade na prestação dos serviços, demora para fazer a manutenção. Muitas vezes a gente faz um pedido ali, anos atrás a gente fazia, às vezes na mesma noite, no mesmo dia, estavam lá arrumando. Hoje já não é mais isso, infelizmente, por isso que a gente tem feito essas cobranças e tem que se fazer um investimento em várias ruas da nossa cidade que precisam de melhorias, até porque a COSIP arrecada bastante, o povo paga, né? Tá lá na taxa de energia elétrica, lá junto, não tem como escapar de pagar, obviamente, então se faz necessários investimentos, né? Eu tenho trazido como exemplo a questão da ligação Velha Garcia, a rua Willy Henkels, que foi oficializada justamente para poder dar condição legal de se fazer os investimentos, né? Certo. Então cabe fazer implantar a iluminação pública, porque é uma rua que à noite é insegura, é perigosa, né? A gente quer segurança, até além disso, lá na frente o asfalto também, que não se falou mais, o prefeito disse que ia buscar elaborar um projeto para quem sabe tentar buscar viabilizar essa pavimentação, mas enquanto isso não acontece, já foi uma grande luta nossa, a luta pela reabertura, você acompanhou isso, a TVL acompanhou isso com várias reportagens que fizemos, vencemos essa etapa, mas nós queremos agora a iluminação pública para dar segurança naquela ligação. E outras ruas que a gente tem que cobrar também. O senhor tem cobrado também do prefeito a pavimentação asfáltica já da ligação Velha Garcia, né? Para consolidar, de fato, ela como uma grande passagem dos blumenauenses. Exatamente. A pavimentação e a iluminação pública realmente vai consagrar, né, a grande luta, né, que a gente tem feito por aquela via e por essa ligação importante entre esses dois grandes bairros
da nossa cidade. A própria Bruno Hidger ali, né, está esquecida pelo poder público, toda esburacada, é uma situação complicada, gasta-se um monte ali com tapa-buracos ali, a gente cansa de cobrar, né, e o poder público tem que olhar também, inclusive, por aquela rua ali que dá acesso, né, tanto a Bruno Hidger, esquecida, como a Antônio Zendron, aquele paralelepípedo, aquele calçamento que também precisa, a gente tem que cobrar da reperfilagem asfáltica. É um bairro que já faz muitos anos que não recebe investimento nenhum do poder público, lá a região do Zendron, né? E do outro lado, repito, a rua popular, a Rua do Gato, alguns conhecem assim a Bruno Hidger, esquecida. Ô vereador, o senhor ao longo da sua história tem cobrado bastante aí para que se melhore o transporte coletivo aqui na cidade de Blumenau. Aliás, o senhor disse que tem como melhorar o transporte coletivo sem precisar aumentar a passagem, né? Na semana passada, o próprio executivo, junto com a empresa concessionária, anunciaram aí a vinda de mais ônibus. O senhor está otimista com esse anúncio, com essa possibilidade? Na verdade, esse anúncio de mais alguns ônibus e tal, isso aí para não dizer, lógico que é bom, mas chega a ser uma piada perto do que o povo blumenauense merece. Então, lá uma vez ou outra, depois de se cobrar, se bater, eles anunciam, né, vamos colocar mais um ônibusinho aqui, mais, né, esse ali vai ter um ar-condicionado, mais um outro com ar-condicionado, mais aquela coisa bem pequena, né, 1, 2, 3, 4, né, se fala em 10 ônibus aí, né, que vão chegar ainda, né, nem chegaram ao princípio ainda. Mas Blumenau precisa muito mais do que isso, né? Blumenau precisa do retorno das linhas, dos horários, do que nós tínhamos antes da pandemia. Enquanto isso não ocorrer, né, realmente fica difícil, porque cortaram drasticamente várias linhas e horários, várias comunidades perderam as suas linhas de ônibus, né, perderam o transporte público. Final de semana mesmo é uma vergonha, à noite. Enfim, é terrível. Ônibus ainda andam socados em diversos horários, a gente vê os ônibus socados. Então o povo, né, sofre com a falta da qualidade do transporte público. Então a gente precisa rediscutir o contrato, né, porque o poder público fica repassando recursos, subsidiando, mas em contrapartida a Blumob realmente não tem correspondido. É uma empresa que não tem respeito pelo povo blumenauense, não tem respeito pelos trabalhadores que dependem do transporte público na nossa cidade. Aí vem com desculpa, como agora que, né, saiu uma matéria aí na imprensa, que a culpa seria, né, o transporte alternativo. Aí a culpa tem que sobrar para alguém, né? Sobra para o Uber, para o táxi, para as vans, para o transporte, para a concorrência. Porque eles não querem concorrência, mas também não fazem, né, não prestam serviço de qualidade para que não haja essa concorrência, né? Então, e aliás, a concorrência é fundamental, né? É fundamental que se tivesse mais empresas, não fosse só a Blumob explorando o transporte público da nossa cidade, talvez não fosse tão ruim assim. Mas como ela que domina o transporte público, ela faz o que quer, é isso que a gente tem sentido, faz o que quer, e não está nem aí, tanto é que foi chamado esta casa sequer, mandou um representante para discutir conosco, teve reunião importante com as associações de moradores para tratar do transporte público, também não mandou representante, quer dizer, ela não está nem aí. Então faz esse anúnciozinho lá, uma vez ou outra, vamos botar um ônibusinho aqui, uma coisinha ali, mas, né, para tapear, né, para esconder o sol com a peneira, e isso não resolve. Nós precisamos realmente de investimentos, né, realmente de linhas, de horários, para o transporte público ser atrativo, para as pessoas terem interesse de voltar a usar o transporte público, né? Para ele ser atrativo, tem que realmente ter qualidade, não andar socado como vários ônibus estão andando na nossa cidade, ter o horário e as linhas que o povo precisa, porque se não tiver, aí realmente o povo vai buscar outros meios. Tem pessoas que vão para o trabalho, mas não conseguem voltar para casa. Sim. Eu estava falando que o pessoal, né, vai para as igrejas, por exemplo, no final de semana, se ele vai para o culto, ele não consegue voltar para casa, por exemplo, porque não tem ônibus para voltar para casa. É um absurdo o que acontece. Então nós temos cobrado realmente a melhoria da qualidade do transporte público, vamos continuar batendo nessa tecla. E não é confiável, né? Sabe, não é confiável, porque, na verdade, você pega um determinado horário, daqui a pouco não passa, domingo piora, né? Então, quer dizer... Tem relatos e depoimentos de pessoas que ficam no ponto de ônibus, quando o ônibus passa muito lotado, ele sequer para, porque já não tem mais condição de entrar mais ninguém. Isso eu recebi relatos, inclusive, de moradores da região da Rua dos Caçadores, na Velha, recebi vídeos, recebi fotos, né, inclusive de situações, para ver como é que está a qualidade do transporte público. Vereador, o senhor passou ao Executivo, mais precisamente ao Secretário Municipal de Saúde, uma preocupação com relação ao fechamento do SF lá do Badenfurt, né, aquela comunidade também preocupada com os atendimentos que ali são feitos, e o senhor repassou aí essa preocupação nessa reforma e ampliação que vai acontecer lá. Na verdade, nós fizemos uma grande luta para manter aquele espaço de atendimento à comunidade, ainda enquanto deputado estadual, por 60 dias na Assembleia Legislativa, nós garantimos a votação do projeto de lei que garantiu a concessão por mais 30 anos
daquele espaço para o município poder ter ali, disponibilizar ali o atendimento àquela comunidade, que não podia perder aquele espaço, pelo contrário, a gente sempre lutou para que aquele espaço fosse reformado e ampliado, que já foi agora deflagrado, licitado para que seja executado. Agora encontrou essa situação da problemática de onde os usuários vão ser atendidos, a gente então cobrou que se buscasse, a comunidade cobrou as lideranças, Conselho de Saúde, enfim, que se buscasse um local próximo, e a gente está aí acompanhando essa situação, que realmente se encontra um espaço ali por perto para alocar, para que a comunidade seja atendida próximo da onde está localizado ali o AG do Baden-Württemberg, que agora não é mais AG, né? Acabar com os AG, é SF ali, né? Para não precisar as pessoas se deslocarem lá no conhecido Hospital da FURB, né? Lá na Fortaleza Alta, lá no ambulatório lá, muito distante da região ali. Então, espero que isso se resolva, né, o mais rápido possível para que as obras então de ampliação e reforma possam ser tocadas. A exemplo do SF Arão Rebelo, né, que agora está em reforma depois de tantas cobranças que fizemos, aquele SF realmente estava numa condição caótica, né, realmente terrível, né, a gente cobrou, agora foi licitado, inclusive garantimos recursos ali através da deputada Ana Paula, são R$900 mil ali sendo investidos para a reforma e ampliação daquela unidade que há muitos anos não recebia atenção da Secretaria de Saúde. Temos cobrado para outras unidades de saúde, temos acompanhado algumas reuniões do Conselho de Saúde, estamos atentos às questões da saúde, né? Eu falei essa semana ainda sobre o SF Norberto Sprung, no Fidelis, que precisa urgentemente da reforma e de ampliação, e assim tem seguido o nosso trabalho, prestando atenção em todas as áreas, saúde, educação, segurança, tudo aquilo que a gente tem o dever de lutar em prol dos bairros e do povo da nossa cidade. O senhor tem tratado também muito sobre tubulação, né? Aliás, o senhor tem pedido macrodrenagens aí em algumas regiões da cidade de Blumenau, em especial também na rua de Divinópolis, não é mesmo? Macrodrenagens são obras importantes que precisam ser feitas. Muitos locais a gente sabe o que ocorre nas fortes chuvas, alagamentos, nas enxurradas, casas sendo tomadas pelas águas. É um transtorno tremendo. O trabalho de prevenção, né, que teria que ser feito com maior frequência, muitos locais precisa do trabalho de desassoreamento, tem muitos locais aí que já faz tempo que isso não é feito, a gente tem cobrado esse trabalho preventivo de desassoreamento também, né? E, obviamente, as obras de macrodrenagem, a própria comunidade da Rua Aranguá, que está aí na ansiedade com relação àquela obra que foi anunciada de macrodrenagem ali, que há anos aquela comunidade sonha, né? A gente está esperando desenrolar dessa situação, como também estamos esperando, né, a questão... Estamos acompanhando a questão da Divinópolis, como você falou, que está em andamento ali, que várias ruas ali sofrem nas fortes chuvas o alagamento. Espero que agora com a conclusão das obras ali, que vão trazer essas águas pela Rua dos Caçadores em direção ao Ribeirão, resolvam esse problema ali da drenagem, né, pluvial ali daquela comunidade. A gente tem cobrado para outras também, como Sim. A gente... No passado aí cobrou da Berta Met, que já precisa de desassoreamento de novo. Quantas vezes a gente mostrou aquele povo lá no Salto Norte sofrendo com as águas tomando as casas. Então a gente está atento a esses problemas que afetam os moradores da nossa cidade. Vereador, no governo passado o senhor cobrou muito duplicação da BR-470. Agora o governo, o presidente da República, é do seu partido. O senhor continua cobrando. Eu quero falar sobre isso no próximo bloco, pode ser? Vamos lá. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o vereador Adriano Pereira, do Partido dos Trabalhadores. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Olá, amigos da TV Legislativa, estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir, debater temas e falar dos assuntos relacionados aos parlamentares aqui da cidade de Blumenau. Para você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo aqui no plenário da Câmara o vereador Adriano Pereira, do Partido dos Trabalhadores. Já vamos falar, vereador,
com relação à BR-470, mas antes disso, eu quero perguntar para o senhor esteve acompanhando e está acompanhando aí esse trabalho da municipalização, a possibilidade de municipalização do SESI, o senhor esteve participando da audiência pública que tratou este assunto, qual é o seu posicionamento com relação à municipalização do SESI? É importante para Blumenau? Eu vejo como importante pelo fato de que Blumenau é a terceira maior cidade do estado de Santa Catarina e não tem sequer um estádio municipal. É um absurdo a gente ver os torcedores, time de futebol aqui da nossa cidade tendo que ir para outros municípios para poder treinar, para poder jogar, para poder... enfim, é uma vergonha, né? Aliás, até hoje eu não entendi por que derrubaram o estádio aqui ao lado da atual sede da Câmara de Vereadores, que até o momento nada se construiu ali e poderia até, que se resolvesse fazer alguma coisa, estar servindo, né, a comunidade na área de esporte, né? Mas enfim, isso é uma coisa que erraram lá atrás, provavelmente, né, como outros erros que já cometeram na nossa cidade. Mas, né, a gente defende essa ideia porque realmente Blumenau precisa de um espaço amplo, não só para o futebol, mas para todas as modalidades esportivas, para o paradesporto, enfim, para a inclusão, para treino, para a prática de esporte, para um trabalho realmente focado e voltado realmente para o esporte, né, da nossa cidade. Então, a gente acho que merece isso, demorou realmente a gente ter essa questão resolvida e a gente está aí na expectativa de que o governo do estado, né, realmente resolva esse impasse e realmente aloque os recursos aí para que a gente possa realmente ter o complexo do SESI servindo não só ao futebol, mas também todas as modalidades esportivas possíveis de ali serem implantadas e, logicamente, acessíveis à comunidade blumenauense. O senhor tem cobrado muito do governo do estado, aliás, não só do governo do estado, como dos vereadores que fazem parte do governo do estado, para que cobrem do governador as obras que foram prometidas aqui do Plano 1000 e as obras que Blumenau merece por parte do governo estadual. O que o ex-governador Moisés fez com Santa Catarina, porque não foi só com Blumenau, né? Com Santa Catarina foi um absurdo, é uma vergonha, né? E tomara que não aconteça a mesma coisa com o atual governo, né? A onda 17 resultou nisso, agora veio a onda 22, parece que não está muito diferente. Por que eu falo isso? Porque, infelizmente, o governador Jorginho, até o momento, né, estamos indo para julho já, até o momento não fez nada e não disse a que veio, né? É um governador que tem se mostrado incompetente, ingerente e que não está conseguindo gerir o nosso estado. Até pouco tempo nem secretários não tinha conseguido acertar o seu secretariado. Demorou meses para colocar o secretário de Segurança Pública, por exemplo. E a gente viu toda a situação e vê a situação da insegurança pública, a falta de efetivo, uma série de questões relacionadas à obrigação do Estado com os municípios e com Blumenau. Então, assim, não é de hoje que o governo do Estado não olha para a nossa cidade, não é de hoje que o governo do Estado peca com Blumenau, né? E aí a gente está cobrando, né? Tem vereadores que não gostam, tem pessoas que não gostam, mas a gente cobra, óbvio, a gente entende as questões partidárias, mas nós vamos continuar cobrando do governador Jorginho. Por quê? Até porque se fosse ao contrário, fosse Décio Lima que estivesse no governo do Estado, imagina só, né, a pauleira que estava e as cobranças incisivas e ali permanentes em cima dele. Não teve êxito, que pena, né, porque estaria alinhado com o presidente da República, acho que estaríamos num momento totalmente diferente, né, muito bom, inclusive, mas o povo não entendeu isso, então agora nós vamos cobrar de quem quis tanto ser governador e, por sinal, levou a grande maioria dos votos aqui de Blumenau. E está fazendo o que para o Blumenau? Nada. Está ali agora com esse blá, 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 mimimi, para atender essas obras que já estavam em andamento. As obras estão paradas, outras obras apenas com as placas, outras obras já com materiais deteriorando, tendo prejuízo, inclusive, de recursos públicos sendo jogado fora. Então, nós vamos para cima realmente cobrar, né, do governador que ele realmente comece a trabalhar, porque até agora não disse a que veio. O senhor cobrou muito do governo Bolsonaro a duplicação da BR-470, pegou no pé, cobrou, fez visitas, enfim. Agora quem está no governo é o Lula, é do seu partido. E o senhor continua cobrando. Aliás, o senhor esteve acompanhando de perto a vistoria que foi feita pela deputada Ana Paula. Dessa vistoria, ela acabou resultando no convite à vinda do ministro para Blumenau. Agora sai, vereador? Olha, o otimismo é muito grande. Aliás, não só otimismo, como a realidade. A realidade, a gente transitar na 470, a gente já vê a diferença, né? A gente vê os trabalhadores, inclusive aos finais de semana, as máquinas, caminhões, tratores, enfim, o maquinário que está, né, as frentes de obras avançando. Aliás, um exemplo grande justamente é ali onde houve a visita do ministro dos Transportes
ali no trevo do Baden-Furt, ali é um exemplo. Cada dia que a gente passa ali, a gente se surpreende, né? É uma coluna já nova implantada, já uma outra viga implantada, outra armação de ferro implantada, quer dizer, ali a todo momento a gente vê realmente as obras avançando. E a gente, percorrendo a 470, a gente vê em mais diversos pontos realmente a obra avançando. Agora, recursos para desapropriações também alocados, né? Há recursos sendo disponibilizados, porque o governo passado que fazia? Cortava recursos. Não fosse o governo do Estado ali colocando um pouco de recursos, que a gente tem que falar a verdade aqui, que não era obrigação do Estado, que tem que cuidar das rodovias estaduais, ali talvez nem um carrinho de mão não tinha mais na lateral da 470. Então, foi uma vergonha. Aliás, que obra fez o presidente Bolsonaro de Santa Catarina? É a pergunta que eu faço. Se tiver alguém que puder responder, não, ele fez uma ponte. Né? Tem a ponte de Anitta, que, por exemplo, eu sempre uso como exemplo, que foi ali no governo Dilma ainda, que todo mundo que passa por lá sabe da magnitude, da importância daquela ponte. Nem uma pinguela o Bolsonaro fez em Santa Catarina. Né? Os programas que tínhamos lá atrás, que ele acabou com tudo, Minha Casa Minha Vida, aí fez a tal do programa Casa Verde e Amarela, não entregou nem verde, nem amarelo, nem azul, nem de cor nenhuma, não entregou uma casa e um apartamento. E quantos apartamentos e casas de Minha Casa Minha Vida foram feitos em Blumenau, e se for contar Santa Catarina, então, né, na saúde, quais os investimentos? O Mais Médicos, inclusive, essa semana falava com o secretário de Saúde de Blumenau, ele elogiando a importância que vão ser, basicamente, vai predominar, inclusive, os médicos brasileiros atuando nesse programa, e que tem aqui em Blumenau, né, vai ter, as pessoas vão ser atendidas também por esse programa, né, com médicos desse programa. E qual é o médico que atendeu através de algum programa do apoio do governo federal aqui no nosso município, em alguma comunidade? Nenhum. Então, assim, foi só retrocesso, foi só motociata, passeio de jet ski, só foi abrir a boca para falar besteira, e as pessoas, infelizmente, podem ficar bravas algumas, não me importa, a gente não está na política para agradar a todos, a gente está na política para falar a verdade, a gente está na política realmente para ter que, às vezes, chacoalhar e acordar as pessoas que andam lunáticas e, né? Bom, a gente viu aí, né? Em algumas situações das pessoas colocando o celular na cabeça, querendo falar com a lua, não sei onde, a gente viu tanta coisa, né? Tanta coisa que a gente não... Né? Estão fazendo Pix agora, né? Uma campanha do Pix, né? Para ajudar o tadinho do ex-presidente, tá? Né? Tem uma campanha aí do Pix aí para ajudar ele. Enfim, mas não quero focar nisso. É que a gente às vezes se revolta porque as pessoas realmente não conseguem enxergar e, enfim, elas ficam focadas naquilo ali, chegam a ficar até doentes. Né? E quando isso acontece, é ruim, porque elas acabam agindo com agressividade, elas não conseguem dialogar, elas criam inimizade com pessoas que eram amigas há muitos anos, elas criam inimizade dentro da família, elas saem dos grupos de WhatsApp, elas bloqueiam nas redes sociais, né? Porque elas não conseguem mais se achar nesse mundo, né? É triste, mas é a verdade que a gente tem que falar. Então, assim, o tempo é de otimismo, focando aqui na 470, Marcão, o tempo é de esperança. Sim. A vinda do ministro só deu essa certeza, ele veio aqui para garantir que o governo Lula tem um compromisso. Foi o governo do Partido dos Trabalhadores que começou essa obra, e acho nada mais justo, e dever, inclusive, do Partido dos Trabalhadores de entregar essa obra a Santa Catarina. Eles já estão falando num projeto para ligar Indaial a Rio do Sul, é isso? Exatamente, foi o que, inclusive, o ministro falou disso, né? O ministro dos Transportes disse, poxa, que bom, até pouco tempo só falavam, né, da desesperança com relação a essa obra. Agora já conseguimos criar a esperança de poder falar, de continuar essa obra, porque até pouco tempo atrás, né, não se conseguia nem vislumbrar a conclusão da 470 até Indaial. Imagina falar de prosseguir essa obra. Agora já se consegue, inclusive, de falar sobre essa questão, falar sobre a possibilidade que tem a deputada federal Ana Paula de, inclusive, colocar lá no PPA, de colocar no orçamento do governo federal, né? Outros deputados também têm esse compromisso, espero que também cumpram com o seu dever. Nós temos aqui o deputado Ismael, temos outros deputados, né? Vários deputados federais que têm compromisso com a nossa região, porque todos ganharam votos aqui no Vale do Itajaí, aqui na nossa região, então tomara que todos possam se unir nesse sentido para garantir recursos para continuar. E se isso não for possível, tem outras formas, né? A própria concessão, né? Tem outras alternativas de se buscar isso, mas agora está no radar também a possibilidade de se avançar de Indaial para cima, inicialmente chegar até Rio do Sul, aliás, a gente sabe que essa duplicação tem que chegar até lá no oeste de Santa Catarina, mas é passo a passo, só o fato de se ter esperanças com relação a projetos e possibilidade de recursos para começar a pensar para frente já é uma grande notícia. Tá certo. Vereador Adriano Pereira, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Fala Vereador, espero contar com o senhor também em outras oportunidades. Eu agradeço, o espaço sempre é curto no Fala Vereador, eu considero curto porque a gente nem consegue falar sobre todo o nosso trabalho, mas é importante que de tempo em tempo a gente consegue pelo menos falar um pouquinho, deixar o nosso gabinete sempre à disposição, né, a nossa assessoria também lá sempre à disposição para atender a comunidade, sala 110, primeiro andar, aqui na Câmara de Vereadores, nosso WhatsApp, telefone 47-99194-6499, 99194-6499, sempre à disposição
né? 24 horas, pode-se dizer, da população. Obrigado pela oportunidade, né? Desculpa, né, se em algum momento aqui falei algo que possa ter desagradado alguém, mas é isso, a intenção foi a melhor, a intenção no sentido de realmente a gente parar com o ódio, parar com essas rivalidades, pensar positivo, pensar para frente. O Brasil é de todos nós, a bandeira verde e amarela é de todos nós, ela não tem partido, ela é do povo brasileiro, ela é minha, ela é sua, ela é de você que nos acompanha, ela é nossa, né? Então vamos trabalhar para frente, pensar para frente, né? Com esperança, com otimismo, com harmonia, com diálogo, com paz, né? É isso que a gente quer um Brasil melhor, mas a gente tem que começar pela gente. Então a gente tem que fazer todo mundo a nossa parte. Ok, vereador, sucesso na caminhada. Vereador Adriano Pereira foi o entrevistado de hoje aqui no Fala, vereador. Fala, fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.